sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Começamos a semana com muitas notícias e vamos tentar aqui fazer um resumo geral, ok? Muito bem. Mais uma vez, o Supremo Tribunal mostra ao Brasil, digamos assim, a elasticidade seletiva de sua justiça. Eles fazem miséria, esticam como quer a imaginação deles, dizendo que tudo é constitucional. Dessa vez o xerifão da corte, o mesmo ministro que não pensa duas vezes em determinar prisões preventivas, aquelas intermináveis, né? Além de censuras sumárias e bloqueios de redes sociais em tempo recorde, levou meses para conceder a progressão de regime ao ex-deputado Daniel Silveira, um direito previsto em lei e garantido a qualquer condenado que cumpra os requisitos básicos. E todo mundo sabe que o Daniel Silveira já cumpriu esses requisitos há muito tempo. Há muito tempo era para ele estar em casa. Mas a decisão só veio depois de um parecer favorável da própria Procuradoria-Geral da República, não por benevolência, né? Não porque são magnânimos, para fazer teatrinho, para fazer, né, ideia de que são generosos cumpridores da lei. Nada disso. É tudo um joguinho, mas a Procuradoria deu parecer favorável, reconheceu o cumprimento, né, de parte da pena e o bom comportamento do preso. Em momento algum, desde que Daniel Silveira foi preso, houve notícias de que ele tivesse feito isto ou aquilo para prejudicar sua pena. Muito pelo contrário, sempre teve bom comportamento e todo mundo sabe das dificuldades de saúde que ele tem enfrentado, principalmente com sua perna. Mas, enfim, o ministro não estava fazendo um gesto de benevolência, mesmo sabendo das condições de saúde do Daniel Silveira, mas apenas aplicando aquilo que já estava pronto e regulamentado. Mesmo assim demorou uma eternidade, né? E essa morosidade seletiva escancara o contraste gritante entre a agilidade para punir e a lentidão para conceder benefícios a figuras que representam a direita política do Brasil. Porque o pessoal da esquerda nem preso vão, né? Ali é tudo amigo. Agora, quando se trata de endurecer contra figuras ligadas ao bolsonarismo, principalmente, as decisões parecem ser tomadas em minutos, né? Mas quando é hora de respeitar o devido processo legal, o tempo se arrasta como se a justiça fosse opcional. Bem, o resultado é um espetáculo de contradições, um judiciário que se apresenta como guardião da Constituição, mas que, na prática, atua como dono de uma régua política, medindo o direito não pelo texto da lei, mas pela conivência ou conveniência do momento. A progressão de Daniel Silveira, que deveria ser automática, virou um ato quase generoso do ministro, como se a liberdade mínima fosse aí uma concessão pessoal e não uma obrigação jurídica. Mas no fim, aquele ministro tentou posar como um magistrado que cumpre a lei. Mas para quem observa, a demora foi suficiente para revelar que o problema não era jurídico, e sim político e principalmente pessoal. O recado é claro: no Brasil, até o direito mais elementar pode virar moeda de poder quando o Supremo está no tabuleiro. E cá entre nós, mandar Daniel Silveira para casa com uso de tornozeleira
Isso é liberdade? Claro que não é. Se ele já cumpriu o mínimo necessário há muito tempo atrás de prisão para merecer esse regime em liberdade, cumprimento da pena em liberdade, é para cumprir a pena sem a tornozeleira. Ora, mas tudo que o Supremo faz com relação à direita termina sempre desse jeito, né? Bem ou mal, felizmente agora Daniel Silveira está livre daquela liberdade meia boca, né? De poder sair durante o dia e ter que dormir na cadeia. Enfim, vamos aguardar até que a justiça de fato seja feita, porque por enquanto é uma embromação muito bem feita, né? Agora, o teatro jurídico brasileiro também ganhou outro capítulo tragicômico, no mínimo, porque aquele ministro que já virou protagonista de novelas judiciais resolveu agora inovar novamente, inventou mais uma vez. Como não conseguiu notificar Eduardo Bolsonaro através de um oficial de justiça aqui no Brasil, né? O Eduardo, que obviamente todo mundo sabe está vivendo nos Estados Unidos, e fazendo um trabalho de primeira, né? Denunciando os abusos cometidos no Brasil por ele mesmo, aquele ministro sancionado. Então o ministro decidiu mandar publicar a notificação a Eduardo Bolsonaro em um edital no Diário Oficial. Veja que coisa! Talvez seja a primeira vez na história jurídica brasileira que alguém é intimado dessa forma, ou é notificado dessa forma. Dá a impressão de que o filho do presidente Jair Bolsonaro é um devedor de aluguel, ou um foragido da justiça, né? Tipo uma novela mexicana, digamos assim. A cena é digna de manchete internacional, porque é um parlamentar eleito pelo povo que está sendo tratado como um cidadão comum perdido no Diário Oficial, apenas porque ousou bater de frente com o sistema. Enquanto isto, quem deveria prestar contas sobre arbitrariedades, sanções internacionais e abusos de poder, continua blindado pelo silêncio conivente da grande imprensa. A imprensa não toca no assunto, só noticia ataques a Jair Bolsonaro e seus aliados. Na prática, o gesto aí daquele ministro mostra de fato um desespero. O ministro que já sentiu na pele o peso da lei Magnitsky e viu sua imagem corroída fora do Brasil também, agora se vê obrigado a recorrer a expedientes burocráticos para tentar atingir Eduardo Bolsonaro. É o retrato fiel de um judiciário que perdeu a força da legitimidade e agora precisa se apoiar em carimbos e papéis para manter sua narrativa de poder. A pergunta que fica aí é muito simples. Desde quando um deputado federal eleito, né, aqui para o São Paulo, filho de um ex-presidente, precisa ser tratado como se fosse um desaparecido, né, para ser intimado? Ele mandou intimar também o Paulo Figueiredo, porém o Paulo Figueiredo foi através de carta rogatória. Por que não intimou o Eduardo por carta rogatória também? A resposta, infelizmente, ninguém sabe. Fato é que esta ação daquele ministro só confirma aquilo que todos já sabem. No Brasil de hoje não existe Estado de Direito, mas pelo que parece está existindo agora um estado de edital ou de convocações por rede social, como aconteceu com Elon Musk. Esse é o nosso sistema jurídico que infelizmente está atolado de lama, né? Atolado. Agora, o que se discute de fato
e o que é mais importante para nós, é se Eduardo Bolsonaro conseguirá manter sua elegibilidade, né, para os futuros pleitos eleitorais. Lá na Câmara dos Deputados, a esquerda conseguiu mandar o nome de Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Ética, pedindo a sua cassação de mandato. Mas pelo que eu andei lendo aí, principalmente hoje, parece que lá já existe um consenso que ao invés de cassar o mandato, vão suspender o mandato do Eduardo Bolsonaro. Muito bem, o que vai acontecer pouco importa, porque cassando ou não cassando, o Eduardo Bolsonaro já deixou claro que só volta ao Brasil quando ele conseguir derrotar aquele ministro. Muito bem. Diante disto, no momento, o Eduardo Bolsonaro não tem condenação alguma na justiça e, portanto, ele não está inelegível, muito pelo contrário, está elegível e pode concorrer. Só que essa situação pode ser temporária, porque dependendo da boa vontade daquele ministro, né, tendo em vista que o Eduardo está sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República por coação a autoridades, eles podem perfeitamente tornar Eduardo Bolsonaro réus, como já disseram que pretendem fazer até o final desse ano. Muito bem. Nós bem sabemos qual é a disposição daquele ministro em tornar o Eduardo réu, por qualquer coisa que seja. Se não tiver motivo, ele inventa uma com muita criatividade. Ora, se houver alguma condenação até julho do ano que vem, no processo em que a PGR denunciou o Eduardo por coação, ele pode sim se tornar inelegível. Tudo pode acontecer. Porém, se ele não tiver nenhuma condenação, nada o impedirá de ser escolhido candidato em uma convenção do partido. Porque a convenção do partido, mesmo o Eduardo estando fora do Brasil, pode ser feita de forma remota, pela internet. Ou seja, não existe empecilho para que ele se candidate, tanto para a presidência da República, se for o caso, na época, ou para senador, não importa. O problema mais delicado, digamos assim, seria seu domicílio eleitoral. É um caso inédito para a Justiça Eleitoral e será preciso ver como os tribunais vão interpretar o fato notório de que ele está morando no exterior. O endereço atual dele é no Texas. E isto pode gerar questionamentos e até dificultar o registro da candidatura. Porque é sabido que no ato da candidatura abre-se janelas para que outros partidos, outros candidatos peçam a impugnação de sua candidatura, Coligações, federações, o próprio Ministério Público Eleitoral. E aí cabe à Justiça Eleitoral analisar e decidir se autoriza ou não a candidatura de Eduardo Bolsonaro. No caso de uma disputa ao Planalto, o processo tramitará no Tribunal Superior Eleitoral e seria decidido pela maioria dos votos entre os 7 ministros. Verdade é que, além dos aspectos técnicos, existe na corte aí um componente ideológico que não pode ser desconsiderado. Em 2026, o tribunal será presidido por Cássio Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro, e também contará com André Mendonça, também indicado por Jair Bolsonaro. Agora, os outros ministros, infelizmente, têm ligações com adversários de Eduardo Bolsonaro. O Dias Toffoli, por exemplo, por ter sido assessor jurídico do PT e indicado para a Suprema Corte pelo Inácio. Os advogados Floriano de Azevedo Marques
e Estela Aranha também foram nomeados pelo Inácio. Existe ainda os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira e Ricardo Vilas Boas Cueva, ambos nomeados no governo de Dilma Rousseff. Então é claro que é uma batalha aí muito complicada para se enfrentar. Mas o jogo político demonstra aí muita criatividade também. As interlocuções, as conversas de bastidores, tudo pode acontecer para modificar o ambiente, modificar a situação. Até porque o que pode acontecer é o seguinte: se o Eduardo não for indiciado e considerado réu, ele pode voltar ao Brasil. Ah, mas aí vão tirar o passaporte dele. Bem, é uma outra história. Mas ele estando no Brasil, ele pode ser candidato. Nada vai impedi-lo. Só que ele não nasceu ontem. Eduardo Bolsonaro tem muitos contatos, tem conhecimento e sabe se preparar para uma situação como essa. Ele não vai voltar ao Brasil se não tiver certeza absoluta de garantir sua liberdade. Isso é fato. Então é um assunto aí que vai rolando daqui por diante. Até porque quando pensamos numa possibilidade de Jair Messias Bolsonaro não poder concorrer, vem o nome do Eduardo. Muito embora ainda a luz no fim do túnel nos aponte que Jair Bolsonaro vai sair candidato de alguma forma. Vamos esperar, porque o tempo vai mostrar. Agora, o inquilino do Palácio do Planalto, como sempre com as suas papagaiadas, disse hoje, segunda-feira, que pretende levar sua esposa, a Janja, no encontro que terá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse: obrigado, Janjinha, por você ter nascido e por ter conhecido esta pérola de homem, apontando o dedo para ele mesmo. Meu Deus do céu, que coisa tacanha, que coisa ridícula. Quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela, disse o Inácio durante a 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. Pois é. Eis que o Brasil descobre então mais uma vez a verdadeira prioridade do Inácio, quando o assunto é política internacional. Na cabeça dele, exibir a Janja como um troféu de quermesse, né, em reuniões de Estado, beira ao ridículo. Enquanto o país se afunda em crises diplomáticas, tarifas americanas, sanções contra autoridades e um judiciário aí transformado em caricatura de poder, o chefe da nação resolve então anunciar que levará sua mulher para encontrar Donald Trump, como se estivesse indo a um jantar de gala ou apresentar a nova coleção brega Primavera-Verão da Janja, né? Na cena, a Rosângela, né? Ela pega e faz sinal de negativo quando o Inácio diz que vai apresentá-la a Trump. Como se fosse alguém de tamanha importância para fazer sinal de negativo ou positivo, como se fosse César lá no Império Romano. Né? Mas o Inácio, fiel ao personagem, respondeu: eu quero que ele, Donald Trump, veja a Janja. Vejam só, para o homem que deveria discutir segurança internacional, economia global e a posição do Brasil no tabuleiro do poder, o fundamental é que Trump veja a primeira-dama. Talvez na cabeça do petista, isso resolva tarifas, o livre comércio ou até a imagem do Brasil no cenário internacional. É nesse nível de seriedade que o país está entregue. Um presidente que trata encontros diplomáticos como uma peça de teatro, um comediante que transforma a política interna e externa
numa espécie de reality show. Ao invés de liderar com firmeza, prefere debochar da responsabilidade e transformar a agenda internacional em palco de vaidade conjugal. Aliás, uma agenda sem data marcada, diga-se de passagem, né? Ele está falando em levar a Janja, mas não tem data marcada, não tem nada marcado. Pois até agora ninguém sabe sequer se vai haver reunião entre os dois. Agora, se o Brasil fosse um país sério, esta fala seria motivo de vergonha nacional. Mas como já estamos aí acostumados ao circo petista, ninguém se espanta mais. Afinal de contas, o Inácio não governa. Ele faz performances, né? E seu governo, no fim das contas, é só mais um espetáculo barato de circo. Essa que é a grande verdade, infelizmente para nós, né? Agora, eu estou gravando esse vídeo agora exatamente 15 horas e 55 minutos. Nós sabemos que nesse exato momento o governador de São Paulo está em visita com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, com a presença do Flávio Bolsonaro e também do Renan Filho, além da própria Michele, né? E pelo que se sabe, até esse exato momento, a reunião não terminou ainda. Gostaria de tocar nesse assunto ainda hoje, mas certamente tocarei amanhã, né? Amanhã nós vamos falar sobre esse assunto que ainda ferve nos noticiários, ainda tem muito blá blá blá, muito fuxiquinho, muitos comentários perversos contra Tarcísio de Freitas. Eu quero comentar sobre isto, porque não vou fugir da raia e defender o que é certo, mas nós ficaremos sabendo muito provavelmente através do Flávio Bolsonaro o resultado dessa reunião. Ou não, não sei, mas eu acho que nós vamos ficar saber do resultado, se Tarcísio vai ser candidato à presidência, não vai, se vai tentar a reeleição ao estado de São Paulo. Nós vamos ficar sabendo e amanhã conversaremos com mais tranquilidade sobre esse assunto. Por hora, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.